Em nome de Deus e do povo de Nepomuceno, declaro aberto a 59ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nepomuceno do dia 24/6/2014. Que nós possamos, nessa noite, fazer uma reunião que seja proveitosa para o povo de Nepomuceno. Passar agora para a leitura da Bíblia Sagrada, feito pelo vereador Cláudio Andrade Pedroso. Boa noite a todos. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Eu lhe darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e desobediente e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Palavra do Senhor. Amém. Muito obrigado, vereador Cláudio, pela leitura da Bíblia Sagrada. Passa agora para a vereadora Vilma, que faça a chamada. Boa noite a todos. Cláudio Andrade Pedroso. Presente. Éder Rodrigo Correia do Nascimento. Presente. Francisco Ricardo Gatinho. Presente. João Alfredo Guedes. Presente. José Rodrigo Avelino. Presente. Júlio César Ezequiel. Presente. Luciano Alexandre Moraes. Presente. Marcelo Augusto Vilas Boas Alves. Pedro Giovanni Militani. Washington Correia Lima Neto. Vilma Aparecida Garcia. Presente. Gostaria de convidar aqui nesse momento, de forma regimental, o senhor Lucas Assunção, que pediu o uso da tribuna dessa casa, fazer o uso da tribuna dessa casa. Lembrando, os 10 minutos, com mais 5 de prorrogação. Fique à vontade, viu, Lucas? Pode ir ali tomar o seu local ali. Boa noite a todos dessa casa. Boa noite. Senhor presidente da Câmara, todos os vereadores. Em primeiro lugar, não sei se Codema, Nepomuceno, sabe que perante a Constituição da República Federativa do Brasil, título número 8, Ordem Social, capítulo 6 do Meio Ambiente, artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade do dever de defendê-lo, preservá-lo às presentes e futuras gerações. Em primeiro lugar, eu creio que o senhor Dr. Ernest, aqui está o número do meu processo, lá fora, vocês ficaram de me ajudar lá, e também a respeito do Codema, o senhor que faz parte do Codema, vereador Juninho, o senhor podia informar quem que foi o responsável por aprovar todos esses loteamentos lá em cima, fazer um favor? Se foi o Codema atual ou o Codema passado? Boa noite a todos. Lucas, é o seguinte, o Codema não tem, por lei, como autuar e multar nenhum tipo de empreendimento. De começo. Quem pode fazer isso são os órgãos competentes, que no município é a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que é o órgão responsável, e aí vem os órgãos nas esferas estaduais e federal, que é no estado de Minas Gerais é a FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente. Entendeu? O Codema nessa parte ele não autua, nem multa, nem faz uma deliberação sobre o loteamento em si. Nós vamos lá no local para ver se tem vegetação, onde vão ser as áreas institucionais e se tem a nascente. Agora, os estudos para saber, quando é o caso sobre a água de enxurrada e tudo, os estudos são feitos na parte de engenharia da prefeitura e na parte de engenharia do empreendedor, que no local lá, eu nem sei o nome da empreiteira lá, me fuge a memória, eles que são os órgãos, fez os estudos para ver vazão de água, para ver onde que são as melhores opções para fazer isso. Então, o Codema nessa parte, ele não autua e nem multa o empreendedor, que são, quem pode fazer isso no município é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, e nas esferas estaduais é a FEAM, e aí por em diante vai até para as esferas federais. Mas sem a liberação do Codema, você não faz loteamento não, meu amigo. O Codema, Lucas, ele não proíbe desde quando vem em toda. Nós somos os últimos a
dar o parecer, entendeu? Para nós, sobre aquele loteamento, ainda não chegou nada, entendeu? Porque aí tem que ter os estudos, para ver quanto de água vai ter, quantos metros cúbicos vão descer, quais as manilhas que vão colocar. E isso compete a parte de engenharia do município e a parte de engenharia do empreendedor. Do empreendedor. No tanto que quando foi feita a obra do Rafael Montuano ali, eles furaram lá embaixo uma matriz de água, no esgoto que passava lá embaixo. Que nenhum engenheiro da prefeitura sabia que existia aquilo. Você está me entendendo? Tiraram o esgoto de lá e voltaram para a rede antiga. No tanto que quando entupiu o esgoto aqui subindo ali no Nelson, eles não deram conta de desentupir e ligaram na rede antiga, abriram na pracinha e ligaram na rede antiga de novo. Isso aí eu acho que é muito errado, né? O Catita antigamente não tinha máquina, um pedacinho de ferro ia desentupir a cidade inteira, né? Nós estamos precisando aí, igual lá em casa já passa ali, o volume de água não comporta na ponte. Agora, eu fiz um levantamento, são mais de 2.400 lotes. Isso é equivalente a 2 manilhas de 1.000. Aonde vai passar essa água? Vocês vão só for mágica, né? Num exemplo que nós tivemos aí, que eu tentei um liminar no fórum, foi negado uma resposta, até não gostei muito não, mas o problema não é meu, né? Falaram que meu terreno ia por água abaixo porque não choveu muito no ano passado. Então nós tivemos um exemplo lá no norte, no nordeste agora, né, em Natal, né? Como não choveu há muito tempo lá, foi feito muitas coisas lá sem projeto, sem infraestrutura nenhuma. Olha o que aconteceu lá, porque passou a chover lá, né? Um imenso buraco lá que nem sabe se vai ser tampado, né? É o que pode acontecer aí se essas águas descerem para baixo, né? Eu creio, né? Creio não, é provavelmente, né? E eu vou te falar, ali no córrego da Lagoinha não comporta água de nenhum barraco. Se fazer um barraco ali e jogar água ali é mais problema. Já jogaram mais esgoto lá para baixo. Agora, se esse esgoto jogou mais para baixo na rede antiga, oh meu Deus do céu, será que nós estamos regredindo até no esgoto? E também eu teve notícia, Lucas, também sobre, diz que está para abrir-se um loteamento ali onde que a terra as costas da Coab, Cerrado, lá no Cerrado, entendeu? Ainda surgiu esse boato, entendeu? Se ali também for loteado, o Jorge Grego também for loteado naqueles terrenos dele aí, que vai dar um vazão de água enorme. Agora os donos dessas empreiteiras, isso aí é o quê? É troca de favores? Porque não tem estudo. Não tem estudo. Você ainda falou que é do Rogério, né? Vocês foram até na mina. Aquelas minas ali vão sumir, né? Vão acabar, né? Geração futura, já estamos sem água, vamos ficar mais sem água ainda, né? É o que vai acontecer, né? Agora, por que vocês não foram para baixo? Por que quando liberou para esse loteamento, pulou eu e pulou o posto Dubai, liberou para o Mir do Ponto 100 mil, Ponto 100 fez uma obra gigantesca ali perante o córrego. Cadê os 30 metros de APP que é obrigado a deixar? Agora, foi esse Codema ou o MON? Agora, se for o MON, ele tem que vir, isso é caso de polícia, senhor. Nós não fazemos obras, igual você está falando lá no seu e do Dubai. Vocês assinam papel. Aqui lá não é obra. Aqui lá tem alguma obra? Lá no Dubai tem alguma obra? Que eu não vejo nenhuma obra lá no Dubai. Lá tem um ribeirão que vendo ali uma inundação, céu aberto. O ribeirão que assoreou. O ribeirão assoreou e está na lâmina d'água. O cara jogou muita água lá para baixo que não pode ser jogado. Então, isso compete ao departamento de engenharia da prefeitura. Aqui não temos, né? Você diz isso. Agora o Codema não tem esse poder de chegar a autuar, porque tem que ter o corpo técnico. O Codema não é meio ambiente? Com certeza, mas nós não deliberamos multas e nós não autuamos. Isso vem das esferas estaduais, igual eu já te expliquei. No estado de Minas Gerais, FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente. Para se fazer qualquer tipo de empreendimento, tem que ter todo o material liberado, senão pode ser embargado. Qual é a resposta que você teve do fórum? Fórum? Nós ainda vamos lá ainda. Teve marcada a audiência. Teve alguma resposta que você teve do fórum? Mandou para a prefeitura dar resposta. Agora eu não autorizo loteamento nenhum. Quem autoriza é a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que é o órgão competente do município, entendeu? Eles que são os responsáveis por liberar loteamento. O Codema, quando fomos lá naquele loteamento lá em cima, Nova Era, nós fomos ver
a tipo de vegetação, que lá não tinha problema, porque lá era a área de cultura de café. Nós fomos ver as áreas institucionais para a área de meio ambiente, os praças, entendeu? E fomos ver sobre nascentes. É isso que nós fomos ver sobre, agora que surgiu um loteamento também aqui no bairro, ali perto do Dodó. Também fomos procurados, entendeu? Mas eles têm que mandar todos os estudos para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Eu queria pedir ao nosso Lucas e também ao vereador Júlio, conforme o regimento dessa casa, eu vou deixar ele fazer as colocações, viu, Lucas? Você faz as colocações, depois eu abro para os vereadores fazer o debate, tá? Só para que ele faça a colocação durante o período que ele tem disponível da tribuna, viu, Lucas? Aí você faz as colocações, depois cada vereador faz seu posicionamento. Pode continuar, Lucas. Eu não tenho colocação nenhuma mais, eu já tinha que falar. Eu só espero que a Câmara foi aprovada na outra vez que eu tive aqui na Tribuna Livre, que iam entrar com um processo contra a Prefeitura para resolver o meu problema. Né? Depois disso, jogaram um caminhão de brita lá, 1000 brocos mais ou menos lá, e tem 60 sacos de cimento lá, acho que mais uma semana ele vira pedra. Agora, eu não sou obrigado a contratar pedreiro, eu não sou obrigado a fazer obra nenhuma, não. Agora, a água, nada cerca a água, meu amigo. E agora eu espero que a Câmara me ajude nisso, o número do processo está aí. Eu não tenho mais nada a falar, não. Muito obrigado. Só um minutinho, eu vou pedir o doutor Enzo também fazer uma colocação nesse sentido aí. É importante que a gente faça um debate aqui que seja bem objetivo. O Lucas fez uma citação aqui, que é importante essa casa ficar sabendo, a respeito do esgoto que foi ligado na rede antiga. Nós temos de tomar providência para ver se isso é verídico mesmo, se for para tomar providência. Segundo, que nós já discutimos essas ações aqui nessa casa, a respeito da questão do fluxo da bacia do município de Nepomuceno da água fluvial. Nós temos de fazer um estudo essa semana, nós vamos definir, essa casa vai definir, viu? Se a gente vai nomear 3 vereadores, montar uma comissão, ou se a gente faz um debate aqui, uma audiência pública, convida esse secretário, o CODEMA, convida o MON, que já foi do CODEMA, a gente faz uma audiência pública para discutir isso, a gente coloca em pauta, a gente define isso aí. Aí a gente, para fazer uma discussão... O empreendedor, a quem que vai mostrar sobre quantidade de água, o que tipo de manilha vai fazer isso, é a parte de engenharia, que são os órgãos competentes. Então nós montamos, viu, Lucas, a gente compromete essa mesa, principalmente a presidência, a gente montar aqui uma audiência pública, principalmente no que diz respeito às ações da rede de chuva, que é uma questão grave. Então nós comprometemos de fazer esse estudo, discutir e fazer uma colocação. Eu deixo a palavra livre para algum vereador, depois eu deixo a palavra para o vereador, o assessor jurídico, Dr. Emerson. Vou passar para o Dr. Emerson, assessor dessa casa, para dar um parecer nesse... Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, senhor Lucas. Eu pedi a palavra, senhor presidente, só porque me foi passado pelo senhor Lucas Assunção Rodrigues o número do processo e eu tive a oportunidade aqui já de pesquisar no site do Tribunal de Justiça e verificamos que se trata de uma ação proposta pelo senhor Lucas, pessoa física, contra o município de Nepomuceno. E nesse processo ele encontra-se devidamente representado pelos seus ilustres advogados, 2 ilustres procuradores, e a questão que ele quando passou o número, disse que a Câmara ia acompanhar ou tomar providências por ele. Só que, legalmente, eu só gostaria de deixar bem claro a Vossa Excelência que a Câmara Municipal, nesse caso aqui, desse processo, a Câmara Municipal não tem legitimidade para ingressar nesses autos aqui. Porque o Código de Processo Civil, nesse caso, não permite. Existe a legitimidade ativa e passiva. A legitimidade ativa, no caso, é do senhor Lucas, porque ele entrou como pessoa física, defendendo um direito dele.
contra o município de Nepomuceno, que vai ser representado pelo procurador e, se quiser, apresentar a defesa no tempo legal, no prazo legal. Então, não é questão assim de... Porque, às vezes, depois passa o tempo e a pessoa pode entender que a Câmara não deu a devida satisfação, interesse em ingressar no processo para ajudar ele a resolver o problema. Mas é questão legal de legitimidade. Se a Câmara protocolizar lá no fórum uma petição para ingressar nesse processo aqui, o juiz vai indeferir. Não pode. Infelizmente, é questão legal. Agora, o que pode acontecer, voltando ao assunto, né, que até não é agora da minha alçada, mas como ele citou CODEMA, esclarecendo que os conselhos, igual o Conselho de Meio Ambiente, ele pode o quê? Ele, dentro das atribuições da lei que o criou, ele propor políticas de defesa do meio ambiente, fiscalizar, levar as questões, se entender que está afetando o meio ambiente, levar ao Ministério Público, à secretaria competente do município, da Prefeitura Municipal. Mas, realmente, infelizmente, não tem assim, poderes, né, de tomar atitudes contra as ações que estão infringindo a lei e degradando o meio ambiente. Então, essas colocações que eu gostaria de fazer, só para ficar bem claro. Mas, de qualquer forma, o que nós podemos fazer, como não se trata de processo em segredo de justiça, a gente acompanhar paralelamente, ver sempre, analisar, olhar os autos, ver quais são as decisões judiciais, para a Câmara Municipal ficar ciente do que está acontecendo nesse processo judicial. Muito obrigado. Mas, então, o doutor vereador Washington Correia Lima, que propôs, né, a Câmara entrar com uma ação também para saber o que está acontecendo, como ele é advogado também, né? Então, acho que a Câmara não precisa desse, então, entra com outro. Ou não pode? Bem, aí é uma outra história. Então, se é uma questão que... eu quero saber. Se é neste processo aqui, impossível legalmente. Tudo bem. Data vênia do entendimento. Mim, então, se foi esse o entendimento do ilustre vereador, eu discordo e ele sabe que não há possibilidade da Câmara ingressar nesse processo. Abra outro que é um processo movido por a pessoa física Lucas Assunção Rodrigues em face do município de Nepomuceno. A Câmara não tem competência e legitimidade para ingressar nesse processo. Agora, se for uma questão ambiental que afeta o meio ambiente do município de Nepomuceno, isso é constitucional e cabe à competência do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Tomar todas as providências, uma aviação civil pública e todas as ferramentas legais possíveis. Mas a Câmara, infelizmente, não tem como ingressar. Com todo respeito a entendimentos contrários. Essa questão é bom deixar para todos os vereadores. Nós vamos, então, montar aqui dentro das possibilidades da Câmara Municipal, convidar, eu vou passar a palavra ao vereador Washington também, só porque a gente promover aqui, antes do recesso do meio do ano, a gente promover nessa casa uma audiência pública para discutir, convocar o presidente do CODEMA, o responsável pela engenharia da Prefeitura Municipal de Nepomuceno, convidar, inclusive, o Ministério Público, fazer um convite ao Ministério Público, fazer todos os convites e fazer aqui uma discussão para que se chegue numa ação concreta e objetiva, porque às vezes cada um dá um... Senhor presidente, pela ordem. Inclusive, depois desse debate todo, apurar todas essas questões, sugestão que eu deixo a Vossa Excelência é que a Câmara faça um relatório e uma representação junto ao Ministério Público, pedindo providência, oficialmente. Claro. Muito bem. E falando da própria audiência pública, né? Isso é importante. O vereador Washington Correia Lima Neto, com a palavra. Boa noite, ilustre cidadão, senhores da mesa, senhores vereadores, pessoas que nos prestigiam com suas presenças, sempre presentes, senhores internautas, com o calor de suas presenças não visíveis, mas altamente significantes. Eu agradeço ao ilustre cidadão que me citou nominalmente, e o senhor caiu num ponto que é muito importante.
A questão do córrego da Lagoinha, ele não se restringe aos limites desta reunião. Aqui outras matérias já foram amplamente discutidas e debatidas. O que nos falta, na verdade, é memória. Aqui já foi discutido o grande problema da permeabilização do solo feito pela construção da rodoviária de 3 ônibus, que na ocasião foi o motivo do alagamento da residência de uma senhora que ali mora, Dona Calícia. Inclusive, um pobre cidadão, naquela oportunidade, perdeu todos os seus pertences e que também não teve, assim, um desenrolar satisfatório. Caiu no esquecimento. Tem até um projeto de lei que tramita nesta casa, condicionando a novas construções, aos novos empreendimentos de lotes, de novos bairros, com material permeável. Só poderá ser construído com material permeável. Esse projeto tramita, e eu já li esse projeto. E eu acredito que até esse projeto vai ter uma repercussão nacional, porque vai inovar. Nepomuceno vai para as manchetes do Brasil inteiro, do mundo, oxalá de outros planetas. Mas no seu caso específico, ilustre cidadão, o problema não é só seu. Ali não pode se transformar em discurso político. Porque não é uma questão de um único cidadão que está sendo prejudicado. Ali é uma comunidade inteira que pode sofrer os danos da insensatez, da falta de programação, da total falta de projetos da atual administração pública, que prima pela incompetência, que prima pela incapacidade, que prima pela ociosidade e pelo descaso. A não ser a hora de inaugurar coisas antigas para transformar essas inaugurações de obras há muito acabadas em comício político. Eu, quando sugeri a Vossa Excelência que procurasse, que eu estaria do seu lado, estou do seu lado, é porque compete realmente ao Ministério Público, não só no seu caso específico, mas passar um pente fino na atual administração e nos grupos que gravitam e circundam a atual administração. Porque no seu caso específico ninguém tem culpa de nada, o senhor é que é o culpado. Pelo que eu estou vendo, o senhor tem culpa porque comprou terreno ali. Eles puseram lá um monte de paralelepípedos, um cimento e uma areia. Falou, se vira, cidadão. Olha para o senhor ver o nível. Olha para o senhor ver diante das feras que o senhor está lidando. É uma turba de incompetentes, de insanos, de incapazes. Não tem reação. São amorfos. São pessoas de água quente, de água morna. O senhor deve ir diretamente na Procuradoria do Estado, em Belo Horizonte, procurar o procurador dos municípios do interior.
e fazer a sua denúncia. Obviamente que isso o senhor deverá estar com laudo de engenheiro, dizendo o que está se passando ali, e um anexo fotográfico. Se Vossa Excelência se sentir confortável, eu me disponho a ir com o senhor na Procuradoria. Porque, como bem dizem aqui, o vereador não pode ser de segunda-feira. Ele tem que agir quando a sociedade reclama a sua ação. Ele tem que estar presente, não para gastar o dinheiro público, mas para buscar soluções em problemas ecológicos, em problemas que ferem a Constituição da República, em problemas que certamente, como o senhor disse, vão acabar em caso de polícia. Pode ter certeza que o único que não é culpado é Vossa Excelência. Então, não vamos permitir que se desvie o assunto, que se fuja do cerne da questão. A questão é que ali, dioturnamente, os alunos do Colégio Estadual Dr. Hernani Vilela Lima passam por ali. Ali é uma tragédia anunciada. Só mesmo a surda, muda, incompetente, incapaz de administração pública que não enxerga e que não age, porque é cercada de incompetentes, de insanos e de pessoas que só pensam no próprio umbigo. Se Vossa Excelência se sentir confortável, faço questão de ir à Procuradoria do Estado, formalizar juntamente com Vossa Excelência a denúncia que o caso cabe, para que possa ser resolvido de uma maneira satisfatória, não só para o senhor. A sociedade precisa de uma resposta, precisa de uma satisfação. E se Vossa Excelência se entender, eu estou à sua disposição. Obrigado. E só mais uma palavrinha, por favor. Perante a inundação que deu na casa da senhora Calista, tinha um tampão em cima do túnel que era feito ali. Pela pressão da água ser tão forte, eles foram lá e tiraram o tampão e sumiram com ele. Inclusive até o do esgoto, que eles ligaram agora na linha antiga, meu amigo, são 2 tubos de esgoto de 40 ligados em um de 30. Ó, pelo amor de Deus, isso não existe não, não tem como passar. Eles foram lá e tiraram a tampa do esgoto. Inclusive, eu fui reclamar lá para o dono do SAI, o senhor Dimas, que considera-se dono do SAI, ele falou para mim que ia voar bosta para todo lado. Depois que eu imaginei que era lá, como eu falei para ele, lá em casa não vai vazar esgoto, que eu não vou deixar, em hipótese alguma. Já passaram os canos lá, não me indenizaram, não pode passar. Não me desapropriaram. Pô, é brincadeira um negócio desse, né? O Catita, gente, o Catita, um homem ilustre, desentupir esses bueiros com piedade de vergalhão. Isso é um absurdo, eles têm maquinário, eles não conseguiram desentupir o esgoto ali perto do Nelson e abrir a pracinha, gastar aquele gás para jogar na rede antiga, aonde não comporta o esgoto. Agora ainda quer jogar mais esgoto lá para baixo, vindo lá de cima. Pô, tem tratador lá, passa por lá, joga lá dentro do tratador, quem quiser fazer a obra aí, ué. Para que está fazendo tratamento de esgoto então? Para ficar lá de enfeite? Ou vai jogar mais esgoto para baixo para bombear para lá ainda? Como? Isso não existe não, não tem como. E eles passar esgoto, não existe, nenhum barraco pode ser construído na via do Córrego Lagoinha mais. Ou vai ser responsabilidade da Prefeitura Municipal de Nepomuceno, e eu vou querer isso por assinado, porque quanto mais detonar meu terreno, eu vou querer receber. Porque é meu, eu pago imposto, aquilo era do meu avô, desde 1954. Se alguém quiser, está lá escrito lá, foi o primeiro granjeiro dentro do Nepomuceno. Eu não vou aceitar isso não, vou brigar, só vocês me matarem que eu vou brigar até o fim. Agora deixa tirar a tampa do esgoto, principalmente lá da dona Calista, uma senhora de idade. Isso é um pecado. Será que eles não têm amor no coração? Não tem Deus, não acredita em Deus, não. Tem um homem lá em cima olhando. Esse mundo não acaba aqui não.
Agora na igreja enjoear, tudo bem, mas e o bolso? Como é que fica? O meu está esvaziando, porque eu não aguento mais pagar a máquina para limpar aquilo lá, não. Eu trabalho. Faz 15 anos que eu estou fazendo minha casa, eu nunca dependi de um caminhão de terra da prefeitura. Graças a Deus. Agora, o que eles estão fazendo lá é crime. Se é crime, tem que ser punido. Se tem lei, tem que ser cumprida. Então, para que tem lei? Tem artigo que fala, obra inacabada da prefeitura, tem que terminar. Você passar um esgoto, uma água dentro de um terreno, tem que desapropriar e ser indenizado. É lei. Agora, se não tem lei nesse país, como é que nós vamos fazer? O senhor Alberto Correia Lima, nenhum outro prefeito já passou do Nepomuceno, rasgou essa cidade inteirinha, fez fórum, fez delegacia, pôs rede de esgoto, e não tinha verba, ele não tinha condição financeira. Até o semáforo que ele pôs há 35 anos atrás está aí até hoje, gente. Ah, pelo amor de Deus, eu estou cansado, para falar a verdade para você. Estou cansado, estou esgotado e estou ficando até em depressão, porque eu estou cansado de ser palhaço dos outros, palhaço mesmo. Codema que toma providência, vocês assinam lá, vocês que liberam. O problema é de vocês. Isso é polícia, da cadeia. Famoso. Isso que o Moro liberou? Cadeia para ele. Chama o meio ambiente, vamos pôr cadeia, que a lei do meio ambiente é pesada agora, é para pegar mesmo. Senão como é que vai fazer? Seus filhos, seus netos, meus netos, como é que eles vão fazer? Não vai ter água beber, vai beber esgoto? Capaz, né? Que até lá vamos ficar mutante, né? Tô bem, Lucas. Mas muito obrigado. Lucas, queria te agradecer, lembrando, você fez uma citação aí do primeiro granjeiro Nepomuceno, para quem não sabe, Arcanjo Assunção, que foi o primeiro granjeiro do município de Nepomuceno, aqui, que foi avô do Lucas, né, e proprietário do terreno lá. Então, Lucas, essa casa, antes do recesso, a gente vai fazer audiência, fazer todas as convocações, e a gente vai te comunicar a data. Muito obrigado pela sua presença, que Muito Deus te obrigado, abençoe e te guarde aí na sua caminhada. Muito obrigado. Muito bem, deixa agora a palavra livre para as indicações e requerimentos. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Washington Correia Lima Neto. Recentemente, eu ouvi qualquer coisa aqui no sentido de que lá no Pró-Infância, acho que a secretária da Educação teria feito uma reunião com as professoras e obrigou também, ou melhor, sugeriu também às cantineiras que fizesse um rodízio para que não se parasse as atividades da bem planejada, entre aspas, e hoje a realidade do Pró-Infância Nepomuceno. E essa semana, eu fiquei meditando sobre este assunto, porque a administração pública ela não pode fazer negocinho, ela não pode ficar fazendo negociatas, fazendo troca, permuta. Daqui uns dias, na entrada da prefeitura, vai ter uma banca para vender relógio, pulseirinha, amuleto, que também é o estilo da atual administração, que prima pela incompetência, pela falta de planejamento e pelo total descaso com a população. Então me veio aquela velha lembrança de um dito popular: é muito fácil tapar o sol com o chapéu dos outros. É muito fácil fazer negócios quando há o desequilíbrio na balança. Já diziam os romanos, ai dos vencidos.
Então, essas professoras, essas cantineiras, que foram convencidas a trabalhar sem qualquer coisa que as obrigasse, sem qualquer tipo de chantagem, coação, terrorismo. Mesmo que elas tivessem ajoelhado e pedido para fazer esse serviço, a administração pública não poderia aceitar. Porque ela é pessoa jurídica de direito público. E ela é regida pelo direito administrativo. Ela é regida pelo direito constitucional, notadamente, pelo direito financeiro, pelo direito tributário. Então, o Pró-Infância está funcionando em nome do sacrifício de professoras e cantineiras? Porque essa administração que está aí instalada não respeita as leis? Não observa a Constituição, a CLT? Nega o direito de quem tem direito? Que recebe lote para pagar IPTU? Que administração mais fraudulenta, que coisa mais incompetente. Eu lamento de todo o coração que Nepomuceno tenha descido tão baixo ao fundo do poço. Essa semana eu escutei alguns foguetes. Foguetes que eu não escutei no Dia do Trabalhador. Falei, será o que se passa? Por que motivo os fogueteiros oficiais do município estão queimando fogos? E aquela antiquíssima, aquela antiga academia ao ar livre, próxima do Palanquinho, estava sendo inaugurada depois de 1 ano e meio de estar pronto. Andaram pintando alguma coisa lá. E essa inauguração me soou estranho. E hoje, na leitura de correspondência, parece que ele vai inaugurar, a administração vai inaugurar mais algumas coisas, um asfalto lá no Cedro, não é isso, vereador? Uma quadra Nazaré de Minas, vai inaugurar o Campo de Maia, também antiquíssimo. Ali próximo a essa Pró-Infância, que está dando tanto problema, tanta tristeza para a população de Nepomuceno. Mas o que eu descobri, ilustres vereadores, ou melhor, descobri não, o que eu ouvi, é que essas inaugurações estão se transformando em comício político. Inclusive, há uma interrogação do povo, foi quem que deu isso para vocês? Quem que foi? E essa meia dúzia que aparece aqui na foto, que são faz parte do cargo comissionado, e na festa. Tem que ir, porque senão perde o cargo. Essa turma que vai de encomenda nas festas, tem aqui no jornal aqui do Folha Independente. Independente não tem nada. Folha Escrava. Está aqui no jornal Folha Escrava. Então, essa meia dúzia, a exceção do ilustre vereador aqui, não é nada pessoal contra a Vossa Excelência, vereador. Não é essa foto aqui que eu estou falando, não. É essa aqui, ó. Eles vão lá para falar, foi fulano que deu.
Sabe o que está acontecendo com esse fulano, minha gente? Foi feita uma pesquisa de opinião pública na Assembleia Legislativa e ele não elege. Então o sujeito, quando já não tem qualidades, desconhece o que é caráter, desconhece o que é bons costumes, desconhece o que é retidão, o que é ética, ele desespera. Então ele começa, inclusive, a cometer crimes. Você iniciar uma campanha eleitoral antes do período eleitoral é crime. Fazer campanha antes de ser aberto e com dinheiro público é crime. Isto é bandidismo. Lamentavelmente é bandidismo. Eu só queria deixar aqui o meu repúdio e dizer que a inauguração está gravada. A inauguração lá da academia ao ar livre, lá da Avenida Paulo Hipólito, está gravada. E eu só vou dizer, para que não se repita esse tipo de estelionato nessas inaugurações que estão sendo anunciadas aqui. Isso é estelionato. E é crime eleitoral. Então, eu acho importantíssimo deixar um alerta para estes cidadãos, que infelizmente, às vezes até eu penso, porque são muito ignorantes. Às vezes eles acham que não existe código eleitoral, que não existe lei, que eles não vão ser punidos. Vide exemplo de Zé Disseu. Vide o exemplo da cúpula do PT, que hoje repousa na Papuda. Retroajam desta vida, que não há de levar os senhores a nada. O crime não compensa. Então eu deixo de público meu repúdio a estes fatos que estão acontecendo em Nepomuceno, muitas vezes endossados pelo piolhão. O piolhão é uma herança que veio para a prefeitura de Nepomuceno, herança de um político de Belo Horizonte, que estava aqui sem emprego e foi absorvido pela administração pública atual. O piolhão acha que isso não é crime, porque eu já estive com ele pessoalmente e conheço os limites da sua inteligência. Então eu quero deixar o meu repúdio a essas ações. Ainda não vou tomar providências, porque descortina na minha frente um erro de tipo. O erro de tipo é quando o bobo comete o crime e não sabe que está cometendo o crime. Então eu estou avisando para os bobos para pararem, porque a vida, esse tipo de vida não compensa. Campanha eleitoral não só pode ser feito na época da campanha eleitoral, e não se pode dizer que obras foram dadas por fulano ou Beltrano. A obra que é realizada, ela é feita com dinheiro público, com dinheiro dos impostos.
Então não é nenhum bandido daqui, de lá, de acolá que deu dinheiro para fazer, não. O dinheiro é público. O dinheiro é dos impostos do povo. É a mesma coisa da ambulância de Nazaré de Minas. A ambulância continua lá prestando serviços, vereador. Isso que importa. É que as coisas cumpram a sua finalidade. Ninguém vai lá pedir voto em nome dessa ambulância, porque isso é crime. É dinheiro público, é dinheiro do contribuinte que pagou a ambulância. Então, deixo aqui o meu repúdio, porque antevejo que o período eleitoral está chegando. E é bom que os ânimos se acalmem para evitarmos coisas mais graves. O ilustre, mudando de assunto, o ilustre presidente desta casa fez chegar à minha mão hoje uma compilação de folhas que recebem o nome de prestação de contas dos telefones celulares e a prestação de contas da viagem a Brasília. Inclusive, Vossa Excelência não quis ir, vereador, adoeceu-se. Ficou doente? Ficou doente. Então, senhor presidente, não é que eu duvido da palavra de Vossa Excelência, que está aqui devidamente assinada. Eu ainda não tive a oportunidade de uma leitura mais minuciosa dos relatórios, mas, de antemão, já adianto que eles não estão resguardados pelas devidas notas fiscais de comprovação de despesa. Aqui, essas questões, eu até não vou tornar esse público, porque eu ainda quero ver essa documentação que certamente acompanha. E tive aqui também a grata satisfação de saber que o ilustre assessor jurídico também foi a Brasília, eu ainda não sabia disso. Eu espero que ele tenha resolvido questões jurídicas lá em Brasília para o benefício do município. E vou ficar aqui no aguardo das notas fiscais e das comprovações, porque não estou duvidando da palavra de Vossa Excelência, mas isso aqui é um corpo sem alma, é um corpo sem vida. A prestação de contas sem nota fiscal, sem a comprovação real do gasto, é um corpo sem alma. Porque a alma da prestação de contas está na nota fiscal, está na comprovação da despesa. No mesmo sentido, como você prova a conta de um celular? Através da apresentação das contas. Então, eu vou ficar no aguardo, sei que Vossa Excelência não vai se furtar. E para a gente até colocar um ponto final em tudo isso, eu espero que seja, inclusive, publicado pela imprensa escrita, porque é assim que eu também vou emitir um parecer sobre isso, quando tiver de posse dessas notas fiscais. É bom que a imprensa escrita, televisada, falada, também publique, porque o princípio da transparência é um princípio constitucional e ele deve ser o salvaguarda da população nesse sentido.
Então, eram as minhas considerações, ilustre presidente. E vou ficar no aguardo para que essas informações que foram passadas por Vossa Excelência, que inclusive esqueceu da ida aí do presidente do PSDB, o senhor Vitor, ilustríssimo presidente do PSDB, e a triste ocorrência da doença do ilustre vereador, que não pôde ir, então sobrou uma passagem e uma hospedagem. Eram as minhas considerações. Muito obrigado, senhor presidente.